Está associado a um sentido psíquico muito conhecido que todos nós temos, que é a clarividência, né? É um sentido que traz a intuição, a capacidade de enxergar além desses olhos, o sentido da imaginação, da visualização. A gente usa muito esse chakra, pessoas criativas usam demais porque elas imaginam, idealizam. É um chakra também que tem a capacidade de planejar o futuro. Você está usando esse chakra, simplesmente esse sentido psíquico, quando você, por exemplo, vai viajar e você começa a planejar a sua viagem. Então você começa a pensar, preciso passar no mercado, vou comprar isso, vou colocar isso na mala, tal hora eu pego as crianças, tal hora eu me organizo. Ele que te dá essa capacidade de planejar o futuro, tá? Ele também traz a telepatia. Quando bem desenvolvido, você começa a desenvolver telepatia, começa a conseguir conversar com pessoas sem precisar se comunicar verbalmente, sem precisar estar próxima. Você desenvolve a telepatia. Óbvio, se ele é o chakra mental, você desenvolve o poder da mente, o autoconhecimento, a expansão da consciência. É o chakra que começa a ensinar para você que você pode estar aqui na terceira dimensão, transcendendo o tempo, entrando aqui, nesse espaço, nesse local, na quarta e até na quinta dimensão. Através do desenvolvimento, do alinhamento desse chakra, é que a gente consegue transcender nossos instintos animais, transcender, né, esse eu sobrevivente que está aí em todos nós, que quer se manter sobrevivente, e entender que nós somos seres multidimensionais, que somos filhos da criação, que somos o próprio Criador, experienciando a si mesmo dentro de uma única perspectiva, de uma única ótica, a sua ótica, a minha ótica. Então, como eu disse, ele é o chakra da dualidade, que vai fazer a ponte entre esse mundo individual que está dentro e o mundo universal, tudo que está fora, né? Os outros seres, o universo, o espaço. Faz a ponte entre a mente consciente, a mente subconsciente, faz a ponte entre o que é material e o que é espiritual dentro da mente, tá? E por que é preciso fazer essa ponte? Porque um não vive sem o outro. Se a gente nega a dualidade, se a gente nega o material para ficar espiritual, ou se a gente nega o espiritual para ficar material, isso é um total desequilíbrio, nós temos que unir. Esse é o chakra que tem a capacidade de unir a dualidade. E, gente, é através desse chakra que nós produzimos aquilo que se chama forma-pensamento. Ele é o chakra da visualização, não é? Então, quando a gente pensa, quando a gente imagina, tanto coisas boas quanto coisas más, é ele que está produzindo essas formas-pensamento. E essas formas-pensamentos têm substância real, e elas vão ser liberadas, né? E vão ressoar por vibração com as experiências que o universo vai devolver para você, que vão confirmar essas formas, pensamentos. Por isso a gente tem que cuidar do que pensa, cuidar do que fala e cuidar principalmente do que sente. Quando ele está alinhado, a gente consegue discernir o que é um medo da mente e o que realmente é um perigo. A gente consegue desenvolver a nossa intuição e perceber e discernir entre o medo da mente e a segurança do amor. Ele conecta com a sua intuição, traz um olhar mais amplo, mais elevado. É um olhar de observador, sem julgamento. Quando você alinha esse chakra, você se torna um observador em estado de presença. E isso permite que você aumente, amplie a sua destreza, o seu poder de escolha, a confiança nas suas escolhas. Isso amplia também o seu intelecto, sua capacidade de conexões, sua capacidade de aprendizado e de grandes insights. É o que permite que na meditação, no processo meditativo, você crie uma percepção ampliada de que realmente é um ser multidimensional. Além do que, é um chakra de muita criatividade, porque é o da imaginação, das imagens, ele aguça a sua imaginação, te ajudando principalmente a solucionar desafios que antes pareciam difíceis. Você começa a perceber soluções mais facilmente para os desafios da sua vida. Pessoas que têm esse chakra alinhado conseguem ser grandes líderes. Eles lideram grandes grupos e equipes porque eles confiam nas suas estratégias, na sua intuição. Eles ficam com um raciocínio mais estratégico, mais coerente, que facilita essa liderança, facilita na forma de orientar um grupo.
Com esse chakra bem alinhado, a gente consegue despertar com maior potência o sentido da clarividência. Esse sentido tem a capacidade, né, de enxergar além dos olhos, da visão dos olhos físicos, enxergar o que está acontecendo com o outro, enxergar o que está acontecendo no mundo, enxergar o que está acontecendo, vamos dizer, nas entrelinhas da vida. A gente consegue, através da clarividência, captar os maiores desejos e os maiores medos das pessoas. E isso permite, se você tiver um bom coração, a ajudar muito como curador, por exemplo. E se você conecta esse sentido da clarividência com o próximo que a gente vai falar, que é o coronário, né? A gente consegue até ter a visualização do futuro, tá? Mas isso a gente fala no próximo chakra. Ai, Carol, mas o futuro já tá escrito? Não, não tá. Depois eu explico isso. Agora, em desalinhamento, vamos entender. Quando esse chakra tá bloqueado, sabe o que acontece? São aquelas pessoas de mente muito rígida, pouco criativas, que tem aquela rigidez, né? Acreditam só naquilo que é visível, que é tangível, com um monte de Santo Tomé, ver para crer. Também são pessoas que têm muitos esquecimentos e se descontrolam muito fácil emocionalmente. Às vezes ficam extremamente tímidos e pessoas com muito medo das coisas da vida, porque elas se desconectam tanto delas, né, desse ser de poder que elas se tornam medrosas, porque estão muito focadas nesse eu sobrevivente. São pessoas de pouca intuição, falta de concentração e de entendimento mesmo, e um pouco, às vezes, até de dificuldade no aprendizado, tá? Pessoas com problemas mentais também, com certeza tem esse chakra bloqueado, ou trabalhando aí, funcionando em desarmonia. Quando ele está assim, bloqueado ou desarmônico, também traz muita propensão ao uso de drogas, legais ou ilícitas. Questões como sinusite também são bem típicas do desalinhamento desse chakra. Instabilidade, fragilidade mental, comportamentos fanáticos por alguém ou por alguma coisa. Então, esses comportamentos fanáticos e obsessivos, a pessoa se desconecta tanto da verdade dela, do ser que ela realmente é, que ela precisa projetar no outro, e às vezes pode se tornar fanática ou obsessiva. Quando ele se desalinha porque está com excesso de atividade, quando esse chakra está desequilibrado por muita atividade, ele pode trazer bastante confusão mental, pensamentos negativos e pode tornar essa pessoa manipuladora, porque se ele está muito ativo e está desconectado com o equilíbrio geral do corpo energético, ele tem essa capacidade, né, de planejar, então pode se tornar aquela pessoa muito estratégica, muito maquiavélica e se tornar manipuladora e autoritária. Também é um chakra que quando está muito, muito ativo, ele traz aquilo que a gente chama de arrogância espiritual, sabe? Quando a pessoa está só ancorada no espiritual. A gente tem aqueles materialistas que estão só ancorados na matéria, né? E tem aqueles que se ancoram só no espiritual também. E às vezes ficam com essa certa arrogância espiritual, de se acharem os únicos donos da verdade, acharem que só eles enxergam e até se desconectam muitas vezes das coisas materiais, achando que a matéria não tem importância. E esquece, né, que nós somos espíritos que viemos para cá realizar a matéria.